Meus irmãos, nós vamos dar sequência ao projeto humano, que é o projeto que Deus criou para nos resgatar aqui desse mundo, porque nesse mundo não tem saída, só com Jesus Cristo. Ninguém sai daqui a não ser com Jesus. O resto é tudo conversa. Podem espernear, fazer o que quiserem, mas sem Jesus ninguém sai daqui. E infeliz daquele que não acredita, porque vai perecer. Então, não temos para onde correr. Hoje eu vou falar sobre buscando Deus e criando deuses. Que a humanidade começou a jornada aqui na Terra sem ter nada. O mundo estava aí, foi tudo deixado, tinha a natureza, tinha as coisas, mas o ser humano nem sequer sabia falar. E a história prova isso. E não adianta querer negar a história. Então, porque a história só constata os fatos. História não cria fatos. A história é constatação dos fatos que existem. E negar os fatos que existem é negacionismo. E não adianta forçar a barra para tentar ajeitar dentro de uma explicação que tenha um sentido, que eu vou explicar para vocês. Então, assim, a jornada humana foi extremamente difícil. A Bíblia, ela se refere, basicamente naquela linha de Adão e Eva, naquele povo, que veio ali entre o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Mas, em verdade, na história nós sabemos que existiam outros povos. Já existiam os africanos, existiam os chineses, os indianos. Acontece que as pessoas só tinham seus pés para andar. Então, era muito difícil de se locomover, de percorrer longas distâncias. E aí os povos não se conheciam, eram isolados, até que, aos poucos, eles foram se movimentando e acabavam se encontrando. E quando se encontravam, o que acontecia? Guerra. Brigavam pelas coisas, por várias coisas, se matavam à torta e direito. E assim foi vindo a história da humanidade, encarnando, porque os espíritos, que eu informei, eram retirados, são até hoje, é assim que é, são retirados do mundo espiritual inferior, aqui da Terra, para então encarnar, para começar o seu projeto de salvação. Na Bíblia, Deus não quis explicar sobre a reencarnação. Por quê? Em verdade, Deus experimentou, ele se manifestou de várias formas para os povos diferentes. Por isso que vocês podem ver que cada um tem uma teoria, mas todos eles têm o bem e o mal. Mas eram manifestações que Deus foi fazendo extraoficial, instigando as pessoas que tinha algo mais além do que essa vida aqui na Terra. Então, à medida que os povos foram crescendo, as pessoas foram se multiplicando, o ser humano ia encarnando, e então ele foi povoando a superfície da Terra. Mas antes disso, eu queria falar
que quando o espírito encarnou pela primeira vez, ele saiu de um lugar e ele tinha todas as memórias, antes de encarnar, das vivências que ele tinha. Aí, quando ele encarna, ele perde todas aquelas memórias. E quando ele desencarna, ele não volta para o mesmo lugar onde estava. E, portanto, assim, aqueles que ainda não tinham encarnado não sabiam como é que era aqui, porque, em verdade, eles não voltam para o mesmo lugar. Cada um vai tendo um lugar e as pessoas encarnam de novo. Então, o que eu queria falar, a Bíblia não fala de reencarnação. E, pelo contrário, diz que não é para mexer com o mundo espiritual, né, que só tem demônios. E, em verdade, não era para mexer e não é para mexer até hoje com esse mundo espiritual aqui da Terra, que é o mundo inferior. E todo mundo que for mexer recebe só enganação, orientações convenientes aos espíritos, principalmente aqueles que não têm salvação, que eles se disfarçam de seres de luz. Eles têm vários mecanismos, né? O Satanás tem muitos mecanismos para se disfarçar e enganar as pessoas. E hoje muitas pessoas estão profetizando e, em verdade, estão recebendo desses espíritos aqui desse mundo e não é do Espírito Santo. Porque para receber do Espírito Santo tem que estar em sintonia verdadeira com Deus, não pelo seu ego, não pela sua vontade de querer se manifestar. Mas quando Deus tem um objetivo de ajudar a humanidade, porque todos somos iguais e Deus não privilegia nenhum em prol para diferenciar do outro, não, pelo seu ego, jamais. Deus só vai se manifestar com uma pessoa que é íntegra e que vai levar a mensagem verdadeira, e se for para levar uma mensagem. Caso contrário, é tudo o ego das pessoas. Então, os povos, né, se formaram. E estava dentro, porque Deus foi se manifestando de uma forma ou de outra, mas não muito claramente. E com os indianos, ele falou da reencarnação. E aí, as pessoas confundiram e acharam que até minhoca reencarnava, que até verme reencarnava. Então, não era por aí o caminho, Deus só instigou. E por isso eles falam, vocês veem a teoria deles sobre a explicação da vida e do mundo, eles têm muitas divindades, eles falam da reencarnação. E essa parte eles têm razão, mas só nisso também, porque o resto eles confundiram tudo. Então, esse foi um dos motivos, a didática. Deus tem uma didática. Ele foi informando conforme a capacidade do ser humano de absorver as coisas. E assim, ele seguiu orientando, mas nada oficial. E enquanto isso, os povos criaram os seus deuses. As pessoas escutavam os raios, os trovões, o vento, as tempestades, e daí parecia que tinha alguém lá em cima fazendo barulho, mandando chuva, mandando raio. Então eles tinham medo, achavam que eles estavam fazendo coisas erradas e Deus estava castigando. Então eles foram criando divindades, deusas, para cada fenômeno, para cada sentimento, para cada emoção. Os indianos até hoje, eles têm 33 mil divindades. Mas não foram só eles. Aí, os gregos
tinham uma série de deuses. Os romanos, uma série de deuses. Os nórdicos tinham Odin e todo aquele folclore, né, deles tentando entender. Então, dentro do ser humano, né, toda forma que foi criada a natureza instiga que tem algo a mais, que não é só isso. E assim o ser humano foi criando suas divindades. E aí o que aconteceu? Chegou um ponto que daí cada um estava convicto com os seus deuses, né? E aí Deus, o verdadeiro, aquele que nos criou, aquele que nos colocou aqui, nesse mundo, ele resolveu se manifestar oficialmente para a humanidade. Mas não era uma coisa fácil, muito pelo contrário, porque ele seria apenas mais um Deus entre tantos deuses. Tanto que quando o apóstolo Paulo chegou na Grécia, no Areópago, ele viu lá uma estátua de um Deus desconhecido. Aí ele disse, então é desse Deus desconhecido que eu vou falar. Então, porque as pessoas já tinham seus deuses. Então, como é que Deus fez? Deus já tinha tudo, o projeto montado, e ele escolheu, porque na verdade ele já vinha acompanhando de muito tempo, o Abraão. O Abraão morava em Ur, que hoje é ali acima do que seria ali Bagdá, né, no Iraque. Então, Deus se manifestou para Abraão, conforme está na Bíblia, pediu para ele largar o pai e a mãe e sair, que Deus tinha uma coisa para ele. E aí ele saiu, obedeceu. Ele e a Sara, Saraí. Na verdade, o nome verdadeiro dele era Abrão. Abrão e Saraí. Aí depois que Deus começou a acompanhá-los, tem toda a história do filho que era para matar, que Deus testou ele e tudo mais, mas ele teve certeza de Deus. Ele viu, Deus conversou com ele, ele não teve nenhuma dúvida. Então, ele obedeceu. E aí, a partir de Abraão, com Sara, começou a manifestação oficial de Deus junto aos homens. Aí veio a descendência, né, os filhos principalmente do Jacó, que teve 12 filhos, com 3 mulheres ou 4, e então formou as 12 tribos de Israel. Mas, quando eles eram 72 pessoas na família, né, descendentes de Abraão, eles foram levados para o Egito, inicialmente como amigos, mas lá eles foram se multiplicando e passaram a ser uma ameaça do poder, porque o ser humano sempre é grudado no poder. Então eles foram feitos escravos. E aí eles permaneceram 400 anos. Aí a pergunta assim, mas como Deus, né, escolhe uma pessoa, um casal, depois abençoa sua descendência, tudo, para poder se manifestar, e aí eles vão virar escravos? Em verdade, foi uma forma didática que Deus usou, Deus deixou eles ficarem escravos, porque assim ele conteve eles ali. Eles não se espalharam. Então, ele pôde ir se manifestando. E aí veio Moisés, né? Todo mundo que acontece, a história da Bíblia, que acompanha a história da Bíblia, sabe a história de Moisés. Depois de Moisés, daí Moisés tirou o povo de lá, aí foi tudo uma coisa muito difícil. Por quê?
Eles imaginavam que iam receber uma libertação, uma terra maravilhosa, a terra prometida, e em verdade a terra prometida estava ocupada, tinham os povos, eles tinham que ir lá e conquistar, brigar, guerrear, matar, para daí conseguir as terras que Deus tinha prometido para eles. Então, isso às vezes choca muitas pessoas, como que Deus, o Todo-Poderoso, o Amoroso, o Justo, permitiu todas essas coisas. Mas, em verdade, Deus não lidava com os homens. Ele lidava com o maligno que estava atrás de cada um, tentando distorcer, tentando fazer com que as pessoas distorcessem, saíssem fora do caminho. E muitos saíram. Foi uma história bem difícil. Mas Deus mantinha e Deus encheu eles de regras. Porque se Deus não colocasse aquelas regras, eles iam lá, casavam com outro povo que já tinha os seus outros deuses, e daí então eles abandonavam o Deus verdadeiro. E por isso que Deus foi extremamente veemente contra a idolatria. A idolatria é adorar um Deus que não existe. Então ele coibiu imagens e todas as coisas que estão ali, porque era necessário. Então as pessoas daí achavam difícil seguir Deus. E inclusive os reis que vieram depois de Davi, de Salomão, eles acabavam adorando ídolos porque era mais conveniente, Deus exigia muitas coisas deles e os ídolos não. Mas tinha coisas tão absurdas que as pessoas não percebiam, porque até mataram os próprios filhos em oferenda aos deuses. Então, isso Deus repugnava. Imagina? Então não é isso. Aí, Deus foi trabalhando, mandando os profetas, são uma lista grande de profetas, tem os maiores, tem os menores, de acordo com o seu papel e com a sua função. E todos, sim, vieram enviados por Deus. Porque a vida, não existe vida sem Deus. Esse negócio de evolução que passa de uma coisa para outra, a ciência deduziu, eu particularmente já acreditei nisso. Se não fosse a interferência de Deus para me clarear e me mostrar, talvez até hoje eu estava acreditando nessa história que parece atraente, intelectualizada, até bonita, mas não é verdade. Então, a evolução que tem, as espécies, cada espécie foi criada uma por uma, não passou de uma para outra. Elas conseguem sofrer uma microevolução que é uma adaptação a várias coisas, que é a flexibilidade que Deus colocou nas vidas. Então as vidas se adaptam. E como ele criou uma vida biológica totalmente diferente da vida do espírito, ele criou uma matriz e a partir dali ele foi, cada vez mais assim, digamos, à medida que você vê um animal lá, um rato, depois um castor, eles vão aumentando de tamanho, mas cada um é cada um, um se transforma no outro. Isso não existe. E também o ser humano não veio de outro bicho, como às vezes a ciência quer sugerir. Ele foi criado humano desde o início. Então não há essa evolução passando um animal que vai daí evoluindo. Não. É porque a matriz ela é a mesma e Deus foi só aumentando a complexidade
à medida que ele queria vidas diferentes, porque tudo tem um sentido didático aqui nesse mundo. E a ciência entendeu que era um processo evolutivo de uma espécie e não tem nada a ver. Não é isso. Incluindo que o Big Bang nunca aconteceu. Foi uma dedução de um padre polonês, que ele era professor de física e matemática, e aí então, o Einstein, na época, publicou uma teoria sobre a questão de que o universo estaria em expansão. E aí ele pensou, se está expandindo, vamos voltar no tempo, que daí eu chego no início. Então eles foram encolhendo e aí chegaram no Big Bang. Isso aí então é só uma teoria sem sentido, não foi assim. Os cientistas todos aceitam porque eles têm vontade de ser importantes, vontade de explicar, mas na verdade eles não são nada, vão todo mundo morrer como nós todos. Então, depois quando morre, daí? Acabou? Acabou nada. Aí que vai começar a verdadeira vida, porque a vida é espiritual. Então, o ser humano, daí Deus foi se impondo. E, aos trancos e barrancos, ele conseguiu se impor naquele povo. Mas na história a gente vê que ele conseguiu envolver na Babilônia alguns reis, o Nabucodonosor, o Sírio, até o Dario, todos acabaram sendo envolvidos por Deus e muitos acreditaram. E assim, os outros povos já sabiam que eles tinham um Deus que guiava, que eles tinham toda uma organização funcional recebida de Deus. Mas era o Deus deles, cada um tinha os seus. Até que, em verdade, todo o Velho Testamento, onde tem a jornada do povo judeu, porque muitos pensam assim, Deus escolheu um povo. Não, ele criou um povo. Ele pegou um casal e desse casal ele criou o povo. Então, em verdade, todos somos filhos de Deus. Não existe um povo de Deus, porque todos são filhos dele. E povo de Deus é quem quer voltar para Deus. Quem quer, por isso que religião é religar, ligar de volta com Deus. Então, porque nós estamos desligados, então nós temos que se religar novamente com Deus, para então se submeter à sabedoria que Ele tem, para deixar os nossos instintos, porque nós que éramos seres de luz, fomos transformados em animais. E nós temos todos os instintos dos animais. Então nós temos que vencer, porque isso tudo é um mal que a natureza humana, só estamos aqui porque nos deixamos contaminar por um mal. Nos sentimos grandes, arrogantes, e essa é a natureza humana. Um destrói o outro o tempo todo. É difícil se amar, não sei porquê, porque é muito mais difícil não amar na vida. A prática mostra que aquele que não ama vive mal, aquele que ama vive bem. Então não dá para entender por que o ser humano não ama, mas a sua natureza do mal. Então, todo o Velho Testamento é considerado como o preparo da terra. Deus preparou a terra. E para que se prepara uma terra? A gente prepara a terra para plantar uma semente. E aí a semente veio, era Jesus. E a terra que foi preparada, todo aquele tempo ali, naquele povo, foi preparada uma mulher. Muitas encarnações Deus foi preparando ela, porque lá no capítulo 12 da Bíblia, fala que quando o dragão saiu, foi expulso do céu, com a sua cauda ele arrastou a mulher grávida.
Porque, na verdade, naquele momento que Lúcifer foi expulso com todos os seus anjos, que éramos nós, ele, naquele momento, Deus sabia antecipadamente, tudo tinha programado, isso ia acontecer. Mas naquele momento, Deus sabia que precisava enviar Jesus para morrer aqui, para poder nos resgatar. Então, que ele arrastou, porque ali diz a mulher na Bíblia é a igreja, mas ao mesmo tempo ele arrastou a mulher grávida, que era Maria, que Deus enviou, que enquanto estava lá, ninguém tinha sexo, adquiriu a identidade feminina aqui na Terra, conforme eu já expliquei. Então, Maria é a terra que foi preparada durante 2000 anos para poder receber Jesus. Deus preparou, durante 2000 anos para poder receber Jesus. E hoje a gente vê as pessoas desprezando. Uma pessoa disse para mim, não, mas Maria é igual eu, igual você. Aí eu perguntei, você gestou Jesus? Você deu a luz a Jesus? Você deu mamar no peito para ele? Você cuidou dele desde criança? Não. Digo, então como que ela é igual a nós? E assim as pessoas não entendem o respeito que precisa ter com os seres de luz e com aqueles que Deus usou para nos ajudar, que senão nós todos já estaríamos nas trevas. Essa é a misericórdia de Deus. E como que as pessoas se voltam tudo com a mesma arrogância que o Satanás nos trouxe aqui, para esse mundo? Porque não sei o quê. A Bíblia fala, e sim, Jesus não tem outro nome no planeta superior a Jesus. Mas tem que ter respeito por todos que fazem parte desse projeto para nos resgatar, incluindo todos os mártires, incluindo todos os santos que foram convocados por Deus, e incluindo principalmente Maria, que nos concedeu a luz. Então, a humanidade vive um equívoco. As pessoas não sabem quem é Deus, nem os pregadores, porque a Bíblia, eu vou falar, ela é muito importante. A verdade está nela. Mas só tem 20% do que é o projeto de Deus em relação a nós. E a Bíblia não explica a eternidade da luz. É um mistério. Ninguém viu isso e aquilo. Mas hoje muitos podem ver. Porque as coisas foram mudando e foram andando, e como está encerrando, Deus está revelando como é todo o projeto, porque quando acabar, ninguém vai poder reclamar. Todo mundo vai saber muito claramente por que foi condenado. Então, Deus preparou tudo para enviar Jesus, para daí ele se afirmar, porque aí Jesus mostrou o poder de Deus. Ele curou aleijados, curou doenças impossíveis que assolavam uma época em que a medicina era muito precária, muito primitiva ainda, e as pessoas morriam por febre, por infecção, por vírus, por bactérias. Então, tinha alguém que curava, as pessoas se demandavam em caravanas, e se você for ver no Evangelho, Jesus sempre tinha uma multidão em volta dele, porque ele tinha poder e mostrou o poder de Deus. Nega quem quer. Nega quem é manipulado pelo maligno e daí não consegue ver. Porque quando a pessoa é manipulada pelo maligno, as palavras da luz não fazem sentido. Parece que é tudo bobagem. Então, é isso que nós temos que nos ligar para não ser manipulados pelo maligno, para ver a luz, não deixar que as trevas embaçem a nossa mente. Então, Jesus foi enviado por Deus e é Deus também, é a luz que esteve aqui na Terra.
E Jesus veio, né, teve todas aquelas leis, que era tudo preparo para Jesus. E quando Jesus veio, ele explicou o que a gente tinha que fazer para agradar a Deus. E mostrou para todos que a salvação não é regras, não é... Porque assim, o que acontece? Uma pessoa cumpre uma regra. Beleza, ótimo, ela tem aquela intenção. Mas à medida que ela cumpre aquela regra, ela olha para o outro que não está cumprindo. E aí ela já se sente melhor do que aquele que não está cumprindo. Ah, olha só aquele lá, não sei o quê. E com isso, ela perde toda a luz que Deus estava irradiando. Então, não adianta, não é isso que Deus quer. Todas aquelas regras foram necessárias para manter o povo unido para Deus poder enviar Jesus. Mas daí Jesus veio e explicou que a salvação é uma graça, que tu tem que Deus olhar para você e se agradar de você. Assim como um dono de uma empresa que tem muitos funcionários, ele se agrada mais de um do que de outro, porque um, digamos, obedece mais, faz a coisa melhor, o outro faz corpo mole, não sei o quê. Então Deus está olhando. Assim como o patrão está olhando o funcionário, aí às vezes ele vai levando o funcionário, que ele já poderia, até que chega um ponto que ele vai demitir. Né? Isso aqui não dá. E assim Deus está nos olhando e Ele vai se agradar daqueles que estão obedecendo Ele dentro, porque aquele universo onde Ele vive, mas Deus é um tirano? Não. Lá é maravilhoso demais, é algo incrível. Então, porque o maligno manipula as pessoas. Então Deus tem que ser firme para não serem manipulados. E assim, Ele nos colocou aqui e a gente tem muitos desejos e vontades. E tudo foi de propósito, porque daí Ele está balizando, ó, você pode fazer isso, e isso não pode. Aí o cara vai lá e faz o que não pode. Aí dá errado. Então, porque Deus está testando, se a gente obedece Ele, Ele é o dono da casa. Como é que você quer voltar para aquele lar se você não obedece ao dono da casa? Né? Você colocaria alguém dentro da tua casa que quer mudar a tua casa e começa a te dar ordens, acha que você não é nada? Então não é assim. Tem que ter o respeito, tem hierarquia. Então, o mal é abusado. E o ser humano, com essa natureza do mal, acaba sendo abusado. E abusado um com o outro, não respeita a hierarquia de nada, quer o poder para si, para dominar os outros. Então Deus tem que balizar. E esse projeto que Deus fez para nos resgatar, vai resgatar apenas uma parte da humanidade. Não tem como resgatar todos, porque os espíritos vão desequalizando na sua estrutura funcional, na fisiologia da qual ele foi criado, e chega a um ponto que não tem volta. Mas todos continuam encarnando porque a gente aprende com o mal. Nós queríamos conhecer o bem e o mal. Assim, simbolicamente, está mostrado na Bíblia a árvore do bem e do mal. Nós quisemos conhecer e conhecemos o mal, mas Deus conhecia antes de nós e Ele sabia a dimensão do mal. Nós não sabíamos a dimensão do mal. E a dimensão do mal é tão grande que o ser humano se reunia em milhares, com espadas, com escudos, iam lá e se picavam tudo, cabeça para um lado, braço para o outro. Ficava depois aquele mar de sangue, corpos e corvos, urubus. Assim foi a história da humanidade. Não estou falando de nenhum absurdo. Então, para vocês verem a natureza do mal, a dimensão que adquire. Agora não precisa mais usar espada e ficar picando, agora tem armas mais potentes. O ser humano se aperfeiçoou em produzir armas potentes para destruir a distância sem se expor.
E essa toda é a natureza do maligno. Então é isso que nós estamos fazendo, quebrando essa natureza para poder entender Deus e entender que o mal é horrível, que o mal só faz mal e que se a gente não obedecer a Deus, estamos obedecendo ao mal. Aqui esse plano é assim. Ah, mas eu estou neutro, eu estou fora. Tá, não. Não tem como. Ou tu pertence a um exército ou pertence ao outro, porque isso aqui é uma guerra. Para quem não sabe, essas guerras que vocês veem acontecendo é só um reflexo do que é a guerra espiritual dentro desse plano. Porque lá, na infinita perfeição da eternidade da luz, é tudo paz e harmonia. Porque Deus tirou todo o mal e aumentou a criação, que é incontável. E nós estamos de fora. Muitas pessoas ficam se achando, parece que o céu é uma outra criação. E a terra, então, Deus jamais precisaria criar mundos inferiores. Ele só criou para acomodar o mal. Ele é superior. Então, nós estamos aqui por culpa nossa. Todos pecaram. Todos foram contra Deus. Mas Ele é misericordioso e nos quer de volta. Então, aproveitem as oportunidades que Deus está dando, aproveitem a vida que Deus está dando, o poder que Ele tem, e vamos voltar para casa porque nós somos de lá, ninguém é daqui. Os caras, tem extraterrestre. O extraterrestre, na verdade, num sentido terra e o que é fora da terra, sim, Deus não vive na terra, Ele está irradiando, Ele está aqui participando, mas Ele não vive aqui, nem Jesus. Eles têm lá onde eles vivem. Então, não são da terra. E nós viemos de lá, então não somos também da terra. E a terra, com tudo que ela tem, toda a matéria foi feita para perecer. E gradativamente as coisas estão sempre perecendo. Mas toda a terra vai ser eliminada após o encerramento desse projeto e todo o universo material. Vai ficar só o mundo espiritual. E aqueles que conseguirem subir para a eternidade da luz vão viver. Os outros não vão viver. De acordo com a densidade de cada espírito, vou dar um exemplo, é como se você colocasse num recipiente com água, né, fogo embaixo. Aí entra em ebulição, começa a ferver, vai saindo as moléculas, né? E se você deixar o fogo ali, a água, ou qualquer líquido que for, pode ser mais denso. Se o líquido for mais denso, demora mais para evaporar. Se for só água pura, é mais rápido. Mas se deixar o fogo ali, chega um ponto que esvaziou a panela, foi a última molécula. E assim vai ser o espírito sem Deus. Ele vai evaporando, sentindo o calor da fervura. E quanto maior a densidade, quanto mais mal ele fez aqui, mais vai demorar até evaporar e desaparecer. E isso só Deus pode fazer. Ninguém tem esse poder. Ninguém destrói o espírito. Pode largar uma bomba atômica em cima dos espíritos, não acontece nada. Se for encarnado, volta a ser espírito, só isso. Mas a matéria não tem poder. Nós não temos poder para destruir o espírito, só Deus. Então Deus criou para serem da luz. Mas quem não quiser ser da luz, Deus não tem como manter ele. Não tem lugar para ele. As trevas, por enquanto, é permissão de Deus, porque tem um objetivo. Mas depois que terminar o objetivo, Deus não tem por que manter as trevas para ameaçar ele. Então, esse é o recado de hoje, para vocês entenderem quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, e para vocês se alertarem. O respeito, a dignidade, porque Deus teve muito trabalho
e ele mostrou que ele não é humano e que não tem que tratar ele como se fosse qualquer um ali, o amigo do bar da esquina. Não. Deus tu tem que tratar com muito respeito. Mostrar para ele que tu respeita ele. Se você não mostrar para ele, ele não vai querer você. E essa é a graça divina que Deus nos traz para a nossa salvação. Então, que Deus abençoe todos vocês, ilumine e sigam a busca. E não importa a religião que cada um tem, importa estar com Jesus, porque Ele que tem o poder. Nenhuma igreja vai salvar vocês. Jesus sim. E é só Jesus, não há outro nome. Então, que Deus abençoe, ilumine e pensem com carinho em Jesus Cristo, pensem que é necessário obedecer. Amém. Amém.